Então, queridos, se ele estava cumprindo a lei, ele não ia conseguir gerar os seus discípulos nunca. Nunca, porque a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei não aperfeiçoa ninguém, amados. Ninguém. Por isso que ele voltou para falar com os discípulos, porque eles ainda não estavam formados. Porque o que ele falou era a lei. Jesus sabia que ele tinha vindo cumprir a lei e que com aquilo que ele veio fazer, ele não conseguiu gerar os discípulos. Por isso que todos se dispersaram. Entendeu? Por quê? Exatamente por isso, porque o que ele falava era, era cumprimento da lei de Moisés, segundo Lucas 24:44. Certo? Então, queridos, desde a sua meninice, Jesus cumpria a lei. Pode perceber, desde a sua meninice, desde quando pequeno, cumpria a lei. Então, ó, olha, lê Lucas. Ó, Lucas 2. Você vai ver que desde pequeno, entendeu? Desde pequeno ele cumpria a lei. E se ele cumprir a lei, não era graça. Não era graça. Então fala aqui, ó, do 22. Vou ler do 21 em diante. Lucas 2, do 21 em diante. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Então, amados, desde a sua meninice, Jesus cumpria a lei. Desde a sua meninice ele cumpria a lei. Então, por isso que ele não conseguiu formar os seus discípulos. Porque o que ele dizia era a lei, segundo Mateus 7,12. Leia novamente Mateus 7,12. Que o que ele falava era cumprimento da lei de Moisés. Então, você reparou que quando o jovem rico vai procurá-lo, ele cita a graça para o jovem rico? Ele não cita a graça, porque a graça não tinha vindo ainda. Então ele fala, conhece os mandamentos? Que mandamento? Não matarás, não adulterarás, está falando da lei. A lei de Moisés. Se ele tivesse trazendo a graça naquele momento, ele tinha falado, conhece a graça de Deus? Entendeu? Então ele veio cumprir a lei. Entendeu? Então o que ele viveu era cumprimento da lei. Aí, vou dar uma pulada para frente para não ficar muito extenso esse vídeo. Amém? Então, vamos lá. Jesus, segundo a lei tem algumas palavras de maldição para algumas pessoas. Você vê Deuteronômio 28, do 15 para lá, você vai ver quantas maldições vai falando. Então esse Jesus, como ele veio cumprir a lei, ele citou algumas maldições. Ele citou, ó, eu não sei se você já reparou, olha o que fala aqui, ó, Mateus 12, 34. Olha o que fala aqui. Não. Mateus 12, 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há de abundância no vosso coração, disso a boca fala. Então, queridos, chamou de raça de víboras. Ele mandou bendizer os que maldiziam. E ele chamou de víboras. Tá entendendo? Então, esse Jesus, abre no Mateus 25, 41, ele fala, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Ele está falando algumas coisas que estão na lei. Na lei, o povo santo passa e o inimigo é destruído. Na graça, não. Na graça, o inimigo é amado. Na graça, o inimigo tem chance. Na graça, o inimigo é recebido. É tratado de outra forma diferente da forma da lei. Entendeu? Então, na lei, até Jesus não conseguiu escapar de amaldiçoar as pessoas, de
de falar raça de víboras. Ele mandou elogiar, ele mandou falar bem dos que falam mal da gente. E ele mesmo não escapou. Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei, e a lei não aperfeiçoa ninguém. Entendeu? Então, querido, para finalizar, eu queria mostrar Paulo falando também sobre isso. Ó. Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4. Cadê? Cadê você, Gálatas? Achei. Gálatas 4, versículo 4. Olha o que fala. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, meus queridos. Ele nasceu sobre a lei. Desde a sua meninice, cumpriu a lei e cresceu cumprindo a lei e foi obediente à lei. Até a morte de cruz. Entendeu? Então ele, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4, querido. Então, examine, dá uma olhadinha para ver se o que eu estou falando está errado, está certo. Pode deixar o seu comentário, não tem problema, que seja criticando, seja louvando, não tem problema, entendeu? Então, queridos, o Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa, sabe quando? Quando a graça chega. Sabe quando a graça chega? É quando o sangue é derramado. Tá entendendo? Quando o sangue é derramado em resgate de nós. Entendeu? Quando o véu do templo se rasga do alto a baixo, é a hora que chega a graça. Entendeu? Pode ler sobre a ceia que vai falar assim, ó, este é o Novo Testamento, que é o sangue. O Novo Testamento, que é o sangue que foi derramado. Então a graça, meus queridos, a graça vem depois da morte. Depois da morte. E o apóstolo que recebeu a pregação da graça, dá uma olhada em Efésios 3, do 1 em diante, você vai perceber quem recebeu a pregação da graça. Por isso que Paulo foi para os gentios. Porque a lei não salva gentio. A palavra da lei não salva gentio. Entendeu? Então, Paulo foi para os gentios por quê? Porque ele tinha a palavra da graça. Leia Efésios 3, que vai falar que ele, o mínimo dos apóstolos, recebeu a graça para evangelizar os gentios. Dá uma olhada, Efésios 3. Então a graça só chega depois da morte de Cristo, queridos. A graça só chega depois da morte. Porque enquanto ele vivia, era cumprimento da lei de Moisés, dos salmos e dos profetas. Amém? Então, a graça veio depois e não antes. Entendeu? Para finalizar esse texto aqui, que prova claramente que Jesus não trouxe a graça na sua vida, mas trouxe a graça na sua morte. Vamos abrir Hebreus 10. Olha o que vai falar aqui. Ó. Esse texto prova claramente que Jesus, na sua vida, não trouxe a graça, mas a graça veio na sua morte. Porque fala, Deus prova, Paulo, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu. Essa é a graça. A graça é um Deus sendo urinado. Graça é um Deus sendo humilhado. Graça é um Deus sendo torturado a favor da humanidade, sendo nós ainda pecadores. Tá entendendo? Então graça é um Deus morrendo pelo um povo pecador. Tá entendendo? Isso é graça. Então graça é quando ele morre e não quando ele estava vivo. Porque quando ele vivia era lei de Moisés. Mateus 5:17 e Lucas 24:44. Amém? Então isso, o que ele viveu era a lei. Por isso que o véu é rasgado. A graça só chega quando o véu é rasgado, irmãos. Vamos ler esse texto de Hebreus. Ó. Hebreus 10, olhe na sua Bíblia com detalhes. O versículo, leia depois o 10 inteiro, mas vamos ler por enquanto só o versículo 9. Fala assim, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus,
a tua vontade. Faz o quê? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que tá dizendo aqui? Tira a lei para estabelecer a graça. Entendeu? Então, para que ele tirasse a lei, ele tinha que cumprir a lei. Ele se fez maldição por nós. O que é se fazer maldição? É vir a esse mundo debaixo da lei. Nós todos estávamos debaixo de maldição e ele se fez maldição por nós. E quando ele morre, o véu é rasgado, a lei é rasgada, é abolida a lei. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, a lei é abolida. Aí sim começa a graça. Quando? Depois da sua morte na cruz, quando o sangue é derramado. Aí sim a graça. Tá entendendo, irmãos? Então, se você aí, ó, que segura firme o que Jesus falou, repara, você nunca reparou, irmãos, ó, pensa comigo. Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, filho, tio, vô, avô, não pode ser meu discípulo. Então quem é discípulo de Deus hoje? Quem é? Era a lei de Moisés, irmão. Na lei de Moisés é amar a Deus sobre tudo, sobre o pai, sobre o filho, sobre a esposa. Isso é a lei de Moisés, por isso que ele foi assim. Entendeu? Olha que Paulo fala. Paulo foi contra ele? Paulo fala assim, marido, Efésios capítulo 5, 22 em diante. Marido, amai as vossas mulheres. Aquele que não cuida bem da sua casa, como pode cuidar das coisas de Deus? Entendeu? Então, se Jesus mandou largar a mulher, Paulo mandou amar. Paulo não mandou largar. Tá entendendo? Porque Jesus, ele estava cumprindo a lei de Moisés. E para cumprir a lei de Moisés, tem que largar tudo. Tem que ter Deus acima de tudo. Mas Paulo e João fala assim, o apóstolo João na sua epístola, ele fala assim, se não amar o irmão que está vendo, como é que vai amar a Deus? Mudou, irmão, na graça mudou. Amém? Então, a graça é quando Jesus morre. Aí sim vem a graça. Amém? Então, lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tá entendendo? Sobre a lei. Então, para que a graça chegasse, quando João fala, em João 1, 17 e 18, fala que a lei foi dada por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo, tá falando, veio sim por Jesus Cristo, mas quando? Que hora que veio? Tá entendendo? Não fala, João não especifica. Só que a graça veio quando Jesus morre. Ela veio sim por Jesus Cristo, mas veio pela sua morte. Tá entendendo? Porque enquanto ele estava vivo, ele estava cumprindo a lei de Moisés. Lucas 24, versículo 44. Leia mais uma vez. Então, querido, se você segurar muito firme o que Jesus disse, cuidado, querido. Nem tudo, entendeu? Nem tudo ele amaldiçoou, ele chamou a moça de cachorrinho, porque ela não era do povo de Israel. Cachorrinho era nós, eram os gentios. Então repare, irmão, ele estava cumprindo a lei. Entendeu? Então quando ele cumpre a lei, ele rasga o véu do templo. Então quando o véu é rasgado, simbolizando a lei de Moisés, aí a graça chega. Por quê? Está escrito aqui, Hebreus 10, 9. Tira o primeiro para pôr o segundo. Deus não podia atropelar, mandar a graça por cima da lei. Não, ele tinha que cumprir a lei, tá entendendo? E tirando a lei, porque ninguém tinha cumprido a lei. Então ele cumpre a lei, e a lei peca matando um justo. Se a lei peca matando um justo, ela recebe a morte como salário. Então a lei está morta. A lei de Moisés morreu porque matou um justo. O salário do pecado da morte não pode matar justo. Matou alguém que veio cumprir a lei. Logo ela pecou. Se ela pecou, ela caiu. Por isso é nessa hora que a graça entra. Quando Jesus morre e quando ele ressuscita, o sangue foi derramado, isso é a graça. Por isso que João fala, João 1:5, 1 João 1:5. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Do 5 ao 7. Leia lá, irmãos. Tá entendendo? Então, graça é o sangue derramado. Graça é um Deus morrendo por pecadores.
Amém? Espero que vocês estejam gostado e mais para frente eu posto mais